Bom, é tempo de expansão, é tempo de crescimento. Vamos ouvir Deus falar. Abra sua Bíblia, por favor. O capítulo 54, versículos 2 a 4 do profeta Isaías. O profeta Isaías é o apóstolo Paulo do Antigo Pacto. Muitas coisas que ele profetizou são pura graça de Deus. E aqui vai uma das promessas proféticas. Diz assim a palavra: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Diga: eu recebo essa palavra. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, o tempo que estávamos sem Jesus. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar a Deus. Deus eterno, justo, vivo e verdadeiro, permita-me mais uma vez, Senhor, publicamente, conforme já o fiz em privado no meu tempo a sós com Deus, expressar o meu amor e a minha gratidão pela obra grandiosa, pela forma como o Senhor tem protegido o nosso ministério, como Tu o tornaste um ministério de alcance mundial. Agora já são mais de 123 países que vêm beber da verdade, que vêm se alimentar de Jesus. São pessoas católicas, são pessoas espíritas, são pessoas de confissão muçulmana, são pessoas orientalistas, são pessoas de vários deuses, muitos deles, Senhor, como na Índia, onde existem mais de 30 milhões de deuses que não fazem absolutamente nada pela salvação. Só Tu és Deus. Por isso, Senhor, eu Te amo de todo o meu coração e me aquieto sobre este altar, porque Tu tens um plano perfeito para a minha vida e para o povo que me assiste e ouve. Então fala-nos, e neste momento esta palavra, que é como uma espada, ela corta, ela vai lá dentro, separa juntas e medulas. Ela é apta para discernir até os intentos do coração. Em nome de Jesus, nós abrimos nosso coração e os ouvidos espirituais, porque o coração já é de terra boa. Quando a semente cair, morrerá e germinará, a frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Obrigado, bispo amado. Meus amados irmãos, minha família querida, povo de Deus, ovelhas de Jesus, aqueles que têm um chamado santo, aqueles a quem Deus selou para o dia da redenção, aqueles que uma vez foram salvos sabem que são eternamente salvos, são selo do meu apostolado, são meus filhos em Cristo Jesus. Meus amados, a igreja Cristo Vive e o altar da igreja tem uma função muito importante de encorajamento, de motivação e de dar significado à vida do povo de Deus. Por que esta necessidade? Porque vocês sabem, pelas notícias de rádio, televisão, internet, que a economia mundial entrou em colapso. Milhões de profissionais liberais
trabalhadores tiveram que recuar, estreitar a sua vida, tornaram-se apoucados, diminuídos. Pessoas estão olhando para a vida e vendo esta palavra estranha, recessão econômica. E muitas pessoas, em verdade, se desesperam. Se desesperam, deixam de sonhar, jogam os seus sonhos, os seus ideais num canto, enterram os seus talentos, deixam de usar as suas habilidades e pior, muitos desejam a morte, muitos desistem de viver. Você sabe, em nosso país, graças a Deus, no Brasil, não há uma cultura de suicídio, como existem no Oriente e na Europa, países que têm uma cultura de suicídio. Mas a verdade é que hoje, em pesquisas, mostram que quase 10% da população brasileira pensa em suicídio. Veja só, somos o 11º país do ranking de suicídio. Nestes últimos 10 anos, houve um aumento de 10%, aliás, de 36%, nos últimos 10 anos, 36%. Dizem as estatísticas de que em cada 100.000 habitantes, 24 se suicidam porque desistiram de viver, não têm mais forças para viver. Em Portugal, um país tão pequenino, se suicidam por ano quase 8.000 pessoas. Então, no mundo inteiro, a Organização Mundial de Saúde diz que entre 15 a 20 milhões de pessoas se suicidam porque desistem de viver. Isto é uma ofensa a Deus. Você sabe, o suicídio é uma ofensa a Deus. Pensar em desistir da vida é uma ofensa a Deus. Então eu estou aqui hoje neste altar para incentivar você a buscar o destino divino que Deus preparou para a tua vida aqui nesta terra. Você tem um dom chamado dom da fé. Você tem uma medida chamada medida da fé. Você tem a fé dos eleitos. Você tem a fé santíssima. Você tem a fé que vence o mundo. Você tem a igreja. Você tem os seus líderes. Você tem um apoio aqui na terra incondicional. Logo, neste ministério nós temos que pensar em expansão e não em fim da vida. Você tem que tomar uma atitude, amado. Eu venho desde dezembro ensinando a igreja que chegou a nossa hora, chegou o nosso dia. Eu tenho dito aqui, o vento está soprando nas nossas velas, a maré voltou a encher e o teu barco desencalhou. O teu barco desencalhou. Então, você sabe, quando eu comecei a tratar deste assunto agora na jornada apostólica, o Senhor me falou de uma profecia que eu quero trazer esta manhã para a igreja aqui no Rio e a igreja mundial que nos assiste em vários países. No livro de Josué 1:11 diz a palavra do Senhor: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuídes, a terra prometida. Então você sabe, o povo de Deus andava 40 anos pelo deserto, e de repente Deus chama Josué, que substituíra Moisés na sua caminhada,
E ele disse: olha, passa pelo arraial e dá a notícia: dentro de 3 dias vocês vão passar os rios Jordão. Então Deus estava dizendo que, a despeito deles terem andado tanto tempo em círculos por aquele deserto, que as coisas não poderiam terminar sem a vitória total na sua vida. Deus havia prometido uma terra, a terra prometida. Deus disse que haveria uma terra substancialmente forte, poderosa, onde haveria leite, mel, uvas, figos, onde haveria toda a provisão. E ele disse: vocês vão chegar lá. Agora, o rio Jordão, dentro de 3 dias, havia algo extraordinário para acontecer. Amado, e eu quero trazer isto para o dia de hoje. Amado, dentro de 3 dias, que podem ser efetivamente 3 dias, como há um plano de perfeição. Esses 3 significa a perfeição de Deus, mas que alguma coisa grandiosa vai acontecer na nossa vida. Dentro de 3 dias. Diz: você vai entrar e vai possuir. Eu sei que há pessoas aqui esta manhã, e assistindo pela internet, pelo satélite, que sabem que estão à beira de algo muito grandioso. E o Senhor diz: passa pelo arraial, conta as pessoas, diz a elas que dentro de 3 dias eles vão possuir, vão passar o Jordão e vão possuir a terra que eu lhes prometi. Isso Deus está me mostrando com muita sensibilidade, que Ele tem coisas grandiosas prometidas na Bíblia Sagrada, mas que é preciso passar o Jordão. Como diz o bom português: ora raios, o que vem a ser este Jordão? O Jordão era o quê? Era um rio, era um obstáculo. E eu quero lhe dizer que o Jordão na nossa vida pode ser qualquer obstáculo que você pode ter entre você e o que você deseja, e este obstáculo tem que ser transposto. Porque olha, a terra prometida é o que Deus tem para nós. A terra prometida são as coisas que você tanto tem sonhado. A terra prometida é aquele negócio, você sendo patrão de você, é aquela compra daquela casa, é aquela cura sobrenatural, é a família reunida em torno de Jesus. Amado, há muita coisa envolvendo esta questão da terra prometida. Mas havia um rio, havia um Jordão. Eles estavam esperando esta terra há 40 anos. Mas tinham que passar este último obstáculo, o rio Jordão. Não era um rio caudaloso. Para quem tinha passado tanto tempo no deserto, parecia um oceano, parecia uma barreira intransponível. Havia obstáculos psicológicos e mentais na vida daquele povo. Afinal de contas, eles haviam sido 40 anos, obrigados a passar por um deserto e uma escravidão de anos e anos no Egito. Parecia que não havia um bom prognóstico, parecia que não havia senão um túnel escuro. Parecia que quando eles olhavam, diziam: essa terra prometida nunca chegará. Talvez alguém esteja aqui esta manhã comigo exatamente pensando assim: eu nunca vou ser feliz, nunca vou ter um homem que me ame, uma mulher que cuide de mim, nunca vou ter a minha casa própria, porque eu estou pensando nisso. Eu sei que lá na frente há uma terra prometida, mas tem um rio, tem um obstáculo. E aí surge Josué e diz: não, amado, Deus está dizendo que dentro de 3 dias vocês vão atravessar o Jordão e entrar na terra, vocês vão possuir. Você sabe uma coisa? Quando Deus começa a falar insistentemente em alguma coisa, é porque isto já existe, isto vai acontecer. Isso vai acontecer. Então ele disse: levantem-se, passai, ordenai ao povo, dizendo: provedes de comida. Tome uma atitude, sejam determinados, levante-se. Amado, eu vou dizer exatamente como disse Josué. Irmãos, vamos nos levantar, vamos começar uma caminhada em direção
aquilo que sonhamos, aquilo que necessitamos, aquilo que desejamos, porque o grande eu sou não mente, não é homem para mentir, nem filho de homem para prometer e não cumprir. Vamos começar. Talvez muita gente tenha dito a Josué, pô, não tem nada, vamos esquecer esse negócio de terra prometida, não vai acontecer nada, nós já andamos aqui há 40 anos. E Josué disse: não, você tem que acreditar, você tem que ter coragem de agir, você tem que se prover de comida, tem que passar este Jordão, tem que vencer este obstáculo, e aí sim, aí vem bens, vem resposta, vem milagres. Você vai nesses próximos 3 dias ver isto. Então, amado, quando uma pessoa dá um passo de fé, as ricas promessas de Deus, o sucesso, o êxito, chegam. Então, Deus tinha dito a Josué, capítulo 1, versículos 3 a 5: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, o mar grande, propoente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Você sabe, eu estava preparando esta mensagem e eu comecei a trazer isto para a minha vida. É verdade. Nesta longa jornada de 36 anos de vida ministerial, amado, eu já vi e ouvi e vivi histórias tremendas. Eu vi muita água passar debaixo desta ponte, eu vi guerras, eu vi problemas, mas eu cheguei a uma conclusão: eu estou aqui como um vencedor. Estou aqui como um vencedor. Então ele disse: ninguém te poderá resistir todos os dias. Conforme eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Amado, Deus não te deixa um segundo sequer. Deus não nos desampara. Se Deus retirasse o dedo mínimo de sobre a nossa vida, nós seríamos consumidos. Sabe como é que ele chama a sua proteção? As misericórdias. Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Está garantido, está escrito, está selado. Então, não te deixarei nem te desampararei. Depois ele diz, versículos 6 a 9: ser forte e corajoso. Amada, você tem que ser forte. Para viver tem que ser forte. Viver dói, já não lhe expliquei aqui a outra semana. A vida é uma luta, é doloroso, não é moleza não. Ser forte, ser corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometido dar a seus pais. Então somente ser forte, corajoso. Tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro da lei, medita nele noite e dia. Tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e então você vai fazer prosperar o seu caminho e serás um homem bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor teu Deus é contigo. Amado, isso é quanto basta. Se você tem a certeza e a convicção de que você é salvo, que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, por onde você andar, Deus está presente. Então, amado, chegou a tua hora mesmo. Chegou o teu dia. Deus vai começar a gerar grandes oportunidades. Coisas extraordinárias vão acontecer nestes próximos dias, em nome de Jesus. E sabe, o povo, quando ouviu esta promessa, reagiu. Em Josué 1,16 diz: então responderam a Josué: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares iremos. Ou seja, o povo disse: estamos prontos para obedecer. Então, que resposta entusiasmada de fé este povo teve. Eles sabiam que Deus os criara para o sucesso. Eles pensavam nas ricas promessas.
Eles sabiam que lá na frente havia uma terra que emanava leite, mel e o melhor desta terra. E eles começaram a dizer: isto é para nós. Então eu queria que você hoje, com convicção, também dissesse aí no lugar: isto é para mim. As promessas de Deus são para mim. O sucesso, diga, o sucesso, o êxito, a prosperidade, a vitória, a saúde, a riqueza, diga: isto é para mim. Diga: eu creio. Diga: eu possuo. Então, tudo que você quer, tudo que você deseja, ouça uma coisa que eu lhe vou dizer: tudo que você quer e tudo que você deseja, também deseja você. Não diga nunca mais: isto é bom demais para ser verdade. Isto é bom porque é verdade, amado. Estou lendo na Bíblia Sagrada. Então atreva-se a acreditar que Deus tem para a tua vida, sim, uma terra prometida. Já está à vista. Já está pronto, amado. Então, para que houvesse o sucesso completo, Deus disse: Josué, fala ao povo que vão passar o Jordão. Eu comecei a pensar nesta questão. Depois de 40 anos, agora ainda ter que enfrentar um rio, agora um outro obstáculo. Senhor, o que tu querias realmente que o povo entendesse em relação às tuas promessas? Porque às vezes as pessoas pensam que se beberem óleo, passarem um sabonete santo, irem para uma gruta de oração, subirem um monte, comprarem um vidrinho de não sei de quê, um sal de não sei de quanto, que isto resolve, que isto traz a bênção de Deus. Isso é um engano. Isso é um engano. Então eu pus-me a pensar: o que era na realidade este Jordão? Ele seria apenas um rio ou alguma circunstância que esse povo tinha que viver? E no livro de Josué 3:5, 8 e 13 disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vós. Versículo 8: tu ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegares às bordas da água do Jordão, parareis ali. Versículo 13: porque há de acontecer que, assim como as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra pôs-a na água do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Então Deus disse: olha, para eu fazer maravilhas no meio de vós, para eu mostrar atos miraculosos, para que isto que é pregado na igreja seja pura realidade, para haver uma grande intervenção de Deus na vida do povo do Senhor, da igreja, tem que haver uma santificação de vida. Deus não age de outra forma. Deus não age. E às vezes eu ponho-me a pensar: apóstolo, por que eu ando no deserto? E às vezes quando eu vou botar a mão numa bênção, ainda tem um Jordão. É porque Deus não quer obstáculos na nossa vida. E eu creio que quando Deus disse: olha, amanhã eu vou fazer maravilhas, mas o meu povo tem que se santificar, eu pus-me a pensar em Paulo. Porque em 2 Coríntios 7:1 Paulo disse: tendo pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quer dizer que Deus não age se não houver temor. Deus não age se você não se aperfeiçoar na carne e no espírito. Não age. É por isso que às vezes as pessoas põem-se a fazer jejuns, consagração do monte, mas tem um Jordão.
Tem alguma coisa que tem que ser removida, e isto só pode ser removido com atitudes de santidade. Josué 7,13 disse: dispõe-te, santifica o povo, e disse: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, Israel. Aos nossos inimigos não poderei resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Então disse: você não pode resistir ao mundo se você mantiver algum tipo de atitude, ou na carne ou no espírito, que é condenado. O inimigo vence sobre as pessoas quando elas têm brechas na sua vida. Você viu durante anos, séculos, a igreja romana se escondeu daqui, escondeu lá. Finalmente vem a pedofilia, vem a homossexualidade, vem roubo, vem traição. Olha, amado, não se pode esconder nada de Deus. Porque Ele quer fazer maravilhas. Então, o grande interessado em nos abençoar é o Senhor. Ele quer se manifestar, Ele quer fazer milagres, quer fazer prodígios, quer fazer acontecer coisas na vida dos irmãos, na vida da igreja. Deus quer abrir as águas do Jordão. Deus quer que cheguemos à terra prometida, as bênçãos. Deus quer se provar. Mas Ele disse: para eu me mover, você tem que santificar. Você sabe, existem duas santidades. Uma para a salvação, que é Ele que faz. Lembra-se quando Paulo disse aos Coríntios: aos santificados chamados para ser santos. Então, a santificação para a eternidade, para a vida eterna, é Deus que faz. Eu não poderia santificar o meu espírito, é Deus. Mas Ele disse: chamados para ser santos. Você se lembra também, e temos livros sobre isto: sem santificação ninguém verá o Senhor. Não verá o Senhor o quê? Agir. Sem o agiasmos, sem um corte com o mundo, sem uma consagração no altar, sem um compromisso sério com Deus, não há agiarmos. Ninguém vê Deus. Olha, amado, há gerações de famílias no Brasil e no mundo que dizem: eu sou herdeiro, eu já venho do meu pai, já era evangélica, a vovó também era, a bisavó também era, e nunca viram Deus agir em nada, porque nunca houve uma santificação. Então, hoje nós não podemos hesitar. Deus quer abrir as águas do Jordão, Deus quer fazer o milagre, Deus quer fazer o prodígio, o sinal, Deus quer abrir portas. Mas Ele disse: você tem que santificar, você tem que se purificar. O que significa isto? Vamos lá e voltar em Josué 3,9. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegavas para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Então eu vou dizer a mesma coisa. Amado, chega-te agora aqui ao meu coração, vamos ficar unidos em torno deste altar. O que mais impede, agora ouça por favor, ouça, porque isso é prática da minha vida. O que mais impede as pessoas de entrarem na terra prometida e viverem a bênção de comer uva, figo, leite, mel, o melhor da terra, porque isso tudo significa o melhor de Deus, é quando existe a falta desta atitude de santificação. E onde está a chave disto aqui? A prática diária do perdão e da libertação. Amado, eu às vezes ouço as pessoas dizerem aqui na igreja: fulano de tal voltou, mas nós vamos deixar a pessoa lá e eu aqui. A gente perdoa, mas você lá e eu aqui. Você não perdoa ninguém. Ou quem pensa nesta igreja que é tão grande quanto Deus, ou é mais sábio do que Deus? Eu não penso. Então você sabe, perdoar e liberar tudo e todos do passado e no presente é a prática da santidade que abre o rio Jordão e que traz a terra prometida. E eu vou lhe dizer uma coisa, você sabe, eu tenho dito isto aqui
dioturnamente estou abrindo a minha humanidade perante o mundo. Eu vou lhe dizer uma coisa: nestes últimos anos, o que eu ouvi, o que eu sofri, o que eu chorei, o que eu, só Deus sabe, eu poderia ter um coração cheio de amargura, mano. Os ingleses, os americanos falam bitterness. Eu poderia ser um indivíduo recalcado. Mas um dia Deus me disse: Miguel, se você quer que eu haja sempre na sua vida e através da sua vida, perdoe e liberte as pessoas com seu perdão. Porque, irmãos, eu não perdoo a pessoa e depois diz: não se aproxima de mim porque eu sou o rei da cocada preta e você... Eu não faço isso, porque isso já quer dizer que não perdoo. Eu continuo com o meu Rio Jordão na minha frente. João voltou para a igreja. Não, mas não, ninguém fala com ele, não, porque, amado, isso não é amor, não é perdão, não é nada. Isso é escravagismo na obra do Senhor. Não, nós vamos deixar o João e a Maria lá, o Antônio. Amado, a falta de perdão tem deixado milhões de pessoas na mão dos atormentadores, dos verdugos. Sim, apóstolo, mas foi ele que me fez mal. Ah, é? E agora você faz mal a você, não perdoando. Mas, apóstolo, como é que eu vou perdoar aquele indivíduo, aquela moça, aquele homem, fez isso, disse aquilo? Bom, então você não vê Deus abrir o Rio Jordão? E você não vê Deus agir na sua vida? Escolha. Então eu quero dizer ao mundo, de fatos tão atrozes que eu vivi. Sim, porque o Papa tem razão quando ele diz: na casa do Senhor não existe só trigo, também tem cisânia, tem joio. Então, eu quero dizer a cada uma das pessoas deste mundo, se eventualmente me fizeram mal, ou mal ao meu ministério, ou mal a alguém desta igreja, eu perdoo e liberto. Eu estou livre e você está livre. Eu tiro o meu e você siga a sua vida. Você sabe por quê? Porque eu não quero clamar e gritar a Deus: Senhor, e Deus dizer: pode berrar o que quiser, Miguel, pode gritar o que quiser. Se você não se santificar, se você não tomar uma atitude, se você não romper com os costumes do mundo, se você não romper com essas coisas que o mundo põe no coração das pessoas, esses ódios, essas raivas, meu amado, e não tiver uma consagração, Deus não age. Por isso que às vezes a pessoa diz: eu vou me embora da igreja porque aqui não tem o Espírito. Eu já vim a 10 cultos, Deus não me arranjou casamento. Ué, você vem à igreja para Deus te arranjar casamento? O casamento pode surgir na igreja, mas o meu foco não é vir à igreja para arranjar um homem ou uma mulher. Eu não gostei do culto. Mas não é para você gostar, o culto não é para você, é para Deus. Deus é que diz se gostou ou não gostou. Então, pela prática do perdão, os obstáculos saem da vida. Situações desarmoniosas, conflituosas, doentias, Josué disse: jogue fora isso. Um ato de purificação diante de Deus, de santificação, de perdão, de libertação. Às vezes pessoas que você já esteve muito ligado e que lhe fizeram mal, e você diz: não, agora é o seguinte, malandro, fica na tua, eu fico na minha, e vamos guerrear os dois. Amado, não há bênção, não há alívio, não há paz, não há pensamentos de vitória, não há sucesso. Josué 3,10 disse:
Disse mais Josué: nisto conhecereis o Deus vivo está no meio de vós, e que todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, heveus, ferezeus, gigazeus, amorreus, jebuseus. Versículo 17. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Pastor, é a questão do perdão. Às vezes são situações que se alimentam dentro do coração. Às vezes a pessoa se habitua a mentir. Eu conheci uma senhora que mentia tanto, ela acreditava tanto nas mentiras dela, que achava que eram verdade. E você sabe que a prática da mentira é um caos na sociedade. Que mente a política, mente isto, mente aquilo. E a igreja de Jesus tem estado metido nessa mentira, meu amado. O pai da mentira se chama Satanás. Como é que pode haver mentira na boca e no coração de um crente? Você sabe que mentira é um fenômeno espiritual e sociológico, porque se eu minto hoje, eu amanhã vou mentir, eu tenho que encobrir, esconder a mentira de hoje, depois eu minto para esconder a de ontem, e eu vivo num fenômeno tremendo, que, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, nós temos aqui vários psicólogos e psicanalistas. Grande parte dos psicopatas se tornaram psicopatas com a questão da mentira. É a chamada mitomania. Criaram uma vida, um mito, enganam, escondem, mentem, não perdoam, fazem coisas, sentem coisas. E a igreja de Jesus, depois a igreja fica tramada. Você sabe por quê? A pessoa diz: não, mas aqui não tem o Espírito Santo, eu vou me embora para outra igreja. Ele vai lá, bebe óleo, bebe sal, Deus não opera, não, eu vou para... E vive num ciclo de vida. E Deus disse: Josué, fala ao povo o seguinte: se querem que eu faça maravilhas, santificai-os. Então, eu quero dizer o seguinte: eu não dormiria nunca um segundo, ou descansaria ou viveria, se eu tivesse no meu coração reservas contra alguém ou contra algum fato. Não tenho mesmo. Se eu morresse agora, eu iria para o céu direto, amado. Eu não iria para purgatório como os católicos iam para purgar. Eu não vivo com conflitos existenciais dentro de mim. Eu lhe disse isso. Eu sofri tanto de ver as pessoas me maltratando tanto. E eu pensei assim: bom, a única pessoa que as pode libertar sou eu, perdoando. E eu convivo com quem me fez mal numa boa. Eu não convivo assim: o irmão me fez mal, então eu te perdoo, mas não fala mais, não chega perto de mim. Eu não faço isso. Isso não é perdão, isso é Rio Jordão, isso é obstáculo. Então, diz que todo Israel passou vitorioso. Amado, eu quero ver isso na vida do povo de Deus, desta igreja. Eu quero ver as pessoas dando passos de fé. Eu quero ver as pessoas progredindo, viver o destino que Deus preparou para elas. E Deus está dizendo à igreja: é tempo de expansão, é tempo de crescimento, é tempo de possuir a terra prometida. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: Deus colocou sonhos tremendos no nosso coração, desejos, sabe? Foi Deus que implantou isto dentro de nós. Há um tesouro dentro de nós, há um potencial de vida. Você esperou todo este tempo, andou em deserto, quem sabe você andou pelo espiritismo, pela macumba, por aqui, por ali, pelos missionários, pelo óleo. Agora você chegou aqui e Deus está dizendo: dentro de 3 dias, dentro de 3 dias, então não deixe que pensamentos negativos, dúvidas impeçam de você ir adiante. Você tem dons, você tem talentos, você tem habilidades. Então não deixe que decepções, fracassos lhe roubem a confiança de viver. Não deixe que a insegurança, baixa autoestima lhe convençam que você não é de nada, nem pode esperar nada. Isso é mentira. Deus não nos criou para sermos cidadãos comuns.
Ele não te deu dons para estarem ocultos. Sim, apóstolo, mas eu tenho muitas mágoas, eu fui muito desmotivado, eu suportei insultos daquela mulher ou daquele homem. Ouça, você é único. Ninguém mais tem as combinações exatas que você tem. E Deus criou um destino maravilhoso para cada um de nós. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para refletir a glória de Deus. Não foi isso que Paulo disse? Aqueles que Ele predestinou, chamou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então ouça uma coisa: ninguém pode tomar o teu lugar na vida. Não cometa erro de se comparar às outras pessoas. Você só precisa do que Deus já plantou em você. Você tem uma missão, você tem um plano de Deus, você tem o equipamento, você tem o valor, você tem Deus na tua vida. Ele diz: não temas, não temas. Ninguém pode te vencer, amado. Deus já te deu tudo o que você precisa. Deus já te capacitou para o sucesso, para o êxito. Deus te conheceu antes de você ter nascido. Deus já planejou toda a tua vida para o bem. Olha, por isso é que o profeta disse, Paulo repetiu: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Você não sabe ainda o que Deus tem preparado para você. O que eu lhe posso dizer é que não é nada comparado com o seu passado. São grandes vitórias, é um futuro brilhante, próspero. E esse teu tesouro que está aí dentro se revelará à tua vida. Amado, ouça, eu cheguei aqui sozinho ao Brasil. Eu era um estrangeiro. Não tinha carteira de trabalho, não tinha passaporte, não tinha nada, não tinha ninguém. Mas sabe o que Josué ouviu? 1:6 disse: Josué, sê forte, sê corajoso. Tu vais fazer este povo herdar a terra. Deus já jurou. Para te dizer, meu amado, sê forte, sê corajoso. Tu vais herdar o que Deus sobre juramento te prometeu. Então Deus quer novos tempos. Você vai fazer coisas que nunca fez. Você vai sentir uma força sobrenatural. Você não vai recuar. Você não vai desistir. Você não vai se deixar intimidar. Porque Deus está soprando na tua direção. Deus está soprando confiança. Deus está soprando restauração. Ser forte, ser corajoso. Mas apóstolo, já me disseram 1000 vezes que eu nunca vou ser feliz, que eu nunca vou comprar minha casa, que eu nunca serei capaz de nada, que eu nunca irei longe. Já me disseram 1000 vezes. E eu estou aqui para te dizer 1 milhão de vezes: você vai sim, você é capaz, você vai vencer cada obstáculo, você vai prosperar, mesmo com o produto interno bruto de 0,9%, você vai ser saudável, você vai levantar pessoas, você vai se levantar na vida, você vai ser uma pessoa respeitada. Amado, você tem a imagem e a semelhança do Senhor. Deus, quando te criou, não te criou para seres um cidadãozinho a mais aqui no meio da guerra. Você não é uma pessoa comum. Agora Deus quer que você dê grandes passos de fé. Deus vai liberar bênçãos grandes. Você é filho do Altíssimo. Faça o que você tem que fazer esta manhã e deixe Deus fazer o impossível por você. Faça o que você tem que fazer no plano natural e Deus vai fazer o plano sobrenatural acontecer. Então saia da complacência, da inércia, da indolência, porque o rio vai se abrir.
Deus quer que você expanda, que você cresça, que você alargue a sua vida. Então é melhor você correr um risco do que chegar ao fim da vida e dizer: puxa, se eu tivesse feito aquilo. Então é melhor correr risco se você tem fé. Deus vai fazer coisas incríveis. Amado, eu volto a insistir: daqui a 3 dias você vai passar o Jordão. Chacamanta corromanta. Então você já está completamente capacitado. Sim, mas fechou-se uma porta. Amado, quando uma porta fecha, Deus abre uma maior. Deus tem solução para os teus reveses, para os teus problemas. Deus te dá força para a batalha. A mão de Deus está sobre a tua vida. Deus tem tudo para você, tudo para você. Lembra-se que desde a passagem do ano eu estou dizendo: muita gente vai chegar aqui e vai dizer: apóstolo, eu não entendo como é que eu cheguei aqui, como é que eu consegui tudo isto. Essa é a minha história. Você entra aqui hoje, você não conhece, muita gente não conhece. Isso aqui era uma rocha gigante, vinha lá de cima, parava no meio aí do templo. Isso era um lago aqui de mosquitos. Começamos a construção disto tudo aqui no plano Collor, amado. Não havia dinheiro, não havia nada. 65 operários, um engenheiro, um arquiteto, um topógrafo, rádio, televisão, pastores, carro, gasolina, televisão, muita coisa. E 2 anos e 9 meses depois, quando eu cortei a fita ali na entrada, eu disse: meu Deus, como é que eu consegui chegar aqui? É que não és tu exatamente, é Deus na tua vida. Se você expandir a sua fé, se você acreditar no que o seu profeta está lhe a ensinar, nos próximos dias, ouça, Deus vai intervir sobrenaturalmente. Você vai fazer coisas que nunca teve coragem de fazer. Vão chegar oportunidades sobrenaturais, coisas extraordinárias chegarão. Acredite nisso. O Rio Jordão se abriu. Se você hoje liberou do seu coração perdão e liberou o seu coração de qualquer amarra. Porque Deus não disse: eu vou fazer uma coisinha. Deus disse: eu vou fazer maravilhas. E às vezes Deus não faz exatamente por isso, porque nós colocamos a trava, nós colocamos o Jordão, nós não deixamos que a coisa se abra. Então, oportunidades sobrenaturais, extraordinárias. Amado, o que eu tenho que fazer então, apóstolo? Olha, viver uma vida de bondade, uma vida de integridade, uma vida de temor, uma vida que agrada a Deus. Sabe, trate bem o seu marido, trate bem a sua esposa, ame a sua família, trate bem os seus empregados. Acaba com esse negócio de cara amarrada que você vai matar todo mundo, você não vai matar ninguém, não, você não, sabe? Acabe com essas coisas da carne, porque isso é que te impede de ver Deus agir. Não, porque eu vou fazer. Não vai fazer nada, mano. Imagina, ela vai fazer o quê? Sabe, às vezes tem uma esposa que o marido maltrata, e depois ele grita na igreja: oh Deus, eu quero ver o extraordinário. E Deus diz: quer a coisa mais extraordinária? Faça as pazes com a tua esposa. Tem mulheres que pisam os maridos, cara, e depois grita: Senhor! E Deus diz: olha, eu estou aqui como não consigo ouvir, que eu não ouço súplicas de pecadores. Então, meu amado, trate bem as pessoas, ame as pessoas, cumprimente as pessoas, abraça as pessoas. Olha, seja grato. Cara, sabe a coisa que mais infecciona uma vida é a ingratidão. A ingratidão. Jesus um dia curou 10 leprosos, no dia seguinte veio um. Jesus disse: mas cadê os outros? Não, os outros acham que não existem, os outros não. Sabe, amado, eu quero muito que esta igreja tenha gratidão a Deus. Sabe por quê? Porque você vai sonhar alto, você vai acreditar grande.
Deus vai fazer você vencer todos os reveses, tudo vai se encaixar, e isto não é sorte, isto é bênção. Deus vai realizar muito mais do que você julgou possível. Deus tem coisas extraordinárias, coisas que nós achamos que nem merecemos. Você vai muito mais longe do que você pensa, amado. Então, é preciso uma audácia nova, uma nova confiança, para que a vida se alargue. Então não se acomode, não. Novas oportunidades vão surgir, você vai crescer, você vai alargar. O Deus que está em você está dizendo que tem tesouros para a nossa vida. Pastor, mas eu não tenho nem cultura, eu não estudei. Zacarias 4:6 diz: olha, não é por força, não é por poder, não é pela carne, é pelo meu espírito. Então caminhamos para os 5 minutos finais. Eu vou lhe dizer, amado, ouse acreditar, ouse. Não deixe que ninguém lhe faça desistir. Você ouviu há pouco uma menina da igreja, muitas vezes houve problemas, quase desistiu, mas foi e se formou. A Isabela. Então, amado, não deixe que ninguém lhe faça desistir. Eu ouvi durante a minha caminhada de 36 anos muita gente dizer: você não vai ser nada, você não vai conquistar, você não vai fazer. Eu ouvi muita voz de burro, amado, e eu descobri que voz de burro não chega ao céu. O que chega ao céu é voz de santo, amado. Mesmo que ninguém acredite nos teus sonhos, porque haverá sempre quem se opõe aos nossos sonhos, Deus vai fazer muito por você. Efésios 3:20 diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, amado, todos nós já tivemos fracassos, todos nós já tivemos obstáculos, mas é preciso persistir, tentar de novo. Mesmo se você já perdeu muitas chances, tente de novo. Pastor, mas eu já fiz 5 vestibulares, não passei. Vamos outra vez, vai chegar uma hora que você vai passar. Que nenhum sonho, nenhum dom, nenhuma promessa, nenhum desejo que Deus te concedeu fique sem realização. Pastor, mas eu já sou velho, já sou velha, sei lá, vou morrer. Amado, ainda é cedo para você morrer. Há muitas coisas no seu coração, a sua vida, os seus dons não podem ser desperdiçados. É hora de reacender, é hora de recobrar o ardor, é hora de fazer planos para o futuro, é hora de cumprir o destino que Deus te deu. Daqui a 3 dias, Josué 23:14. Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram e nenhuma delas falhou. Olha, a palavra não falha. Apóstolo, mas eu tenho uma coisa no meu coração, uma mágoa. Apóstolo, mas eu tenho... Olha, fique com isso, você nunca vai ver Deus agir. Você tem um Jordão, você vai continuar no deserto. Ah, eu sou dono do meu... Apóstolo, eu sou assim, foi meu pai que me fez assim, quem não quiser que arranje outro. Amado, não faça isso. Ame-se. E eu termino com Isaías 54:2-4. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, não impeça. Está vendo? As pessoas estão impedindo da obra ser feita. Depois diz que não tem espírito. A igreja não tem espírito. Vou para outra, vou beber óleo e sal, porque aqui eu prefiro sal e óleo, porque, sabe, não impeças. Alonga as tuas cordas, firma as tuas estacas, transbordarás para a direita, para a esquerda. A tua posteridade, os teus filhos, os teus netos vão possuir. Versículo 4. Não temas, não serás envergonhado. Se você fizer o que Deus lhe falou esta manhã,
rio vai se abrir. E depois do Jordão, chegou a terra prometida. Ah, pastor, todo mundo entrou na terra prometida? Não. Os que duvidaram, os que afrontaram, os que não liberaram as coisas condenadas, não entraram. Entrou Josué e Caleb, e entraram os menos de 20 anos, porque acreditaram. E os outros morreram no deserto. Uau! Deus tem coisas grandiosas, amado. Nós estamos hoje aqui com a casa cheia, quase 5.000 pessoas aqui dentro. Imagina se em cada um daqueles que aqui está se levanta um ardor, uma certeza e uma convicção, mano. Você vai crescer, você vai expandir. Os sonhos que Deus colocou dentro de você, Ele mesmo vai torná-los realidade. Nenhuma palavra pode falhar. Nenhuma. Se uma palavra desta Bíblia falhasse, Deus não seria Deus. Quem falha é o ser humano. Que Deus diz: perdoa, a pessoa não perdoa. Libera, a pessoa não libera. Não fala, a pessoa fala. Não divide os irmãos, a pessoa divide. Não trai, a pessoa trai. As pessoas é que armam as ciladas da vida dela. E sabe como é que elas depois chamam isto? Diabo. Apóstolo, o senhor não sabe como é que o diabo está na minha vida. Olha, amado, eu não quero nem saber, porque eu não tenho parte com ele. O diabo é a carne da pessoa. O diabo é a carne da pessoa. Então, para expandir e para crescer e ver Deus operar maravilhas, tem que passar o Jordão. Tem que tirar os obstáculos. Perdoe, libere, trate bem as pessoas, ame a família. Não se envolva com a roda do escarnecedor, não se assente com os pecadores, não aceite o mundo, não se curva a Baal. Santifique-se. Porque sem santificação, sem agiarmos, ninguém, nadie verá o Senhor. Eu he visto Deus fazer coisas. Então, para você ver Deus agir, você tem que seguir o que Deus diz. Estamos de acordo?